Depois de uma queda recorde de 9,5% no produto interno bruto dos Estados Unidos no segundo trimestre, o presidente Donald Trump defendeu nesta quinta-feira o adiamento das eleições de 3 de novembro, alegando que a votação pelo correio pode levar a uma fraude maciça. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afastou qualquer possibilidade de adiamento, lembrando que os Estados Unidos enfrentaram uma guerra civil, a Grande Depressão e duas guerras mundiais sem alterar o calendário eleitoral. Pela Constituição americana, só o Congresso poderia fazer isso. Trump busca desculpas para rejeitar o resultado das urnas. O empresário e aspirante à candidatura do Partido Republicano à Casa Branca em 2012, Herman Cain, morreu da doença do coronavírus de 2019. Cain esteve no comício de Trump em Tulsa, no estado de Oklahoma, e apresentou sintomas 9 dias depois. O médico William Hasseltine, ex-professor da Universidade de Harvard, adverte que foram encontradas em crianças de até 5 anos grande quantidade de vírus no nariz, o que indica que podem transmitir a doença do coronavírus de 2019. Os Estados Unidos têm hoje mais de 4,5 milhões de casos confirmados e mais de 155 mil mortes. Até novembro devem ser 230 mil mortes. Os casos novos voltaram a passar de 70 mil num dia. O contágio está em alta em 30 dos 50 estados americanos. Nos últimos 4 dias, o total de mortes passou de 1.000 por dia. A média diária dos últimos 7 dias está em 1.056. A Flórida teve um recorde de 256 mortes num dia, o terceiro em 3 dias. O mundo se aproxima de 17,5 milhões de casos, com mais de 676 mil mortes e quase 11 milhões de pacientes recuperados. No Brasil, nesta quinta-feira, foram notificados mais 58.271 casos e 1.189 mortes, elevando o total para 91.377 óbitos e 613 mil casos confirmados. A média diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.024. A média de casos novos no país subiu 21% em 2 semanas. Há 3 meses, a taxa de transmissão está acima de 1. O México superou o Reino Unido e se tornou o terceiro país com maior número de mortes pela pandemia, 46 mil, em pouco mais de 416 mil casos. Só está atrás do Brasil, dos Estados Unidos e do Brasil. A Argentina registrou novos recordes no número diário de mortes, 153, e de casos novos, 6.377. Ao todo, o país vizinho tem mais de 185 mil casos e 3.441 óbitos. As autoridades da Alemanha e da Espanha responsabilizam os jovens pelo aumento do contágio. O Reino Unido proibiu encontros de pessoas de casas diferentes em regiões do norte da Inglaterra neste fim de semana. No Japão, o número de casos novos aumentou 6 vezes em 7 dias. Em Hong Kong, os médicos não conseguem identificar de onde vem a metade dos casos novos. O governo de Hong Kong, governo regional aliado ao regime comunista chinês, aproveitou a situação como desculpa para adiar as eleições legislativas. No Oriente Médio, as autoridades temem um aumento do contágio durante a festa do sacrifício, em árabe Eid al-Adha, que começou na noite de quinta-feira e vai até a segunda-feira, 3 de agosto. A festa celebra a decisão do profeta Abraão de oferecer o filho em sacrifício e acontece durante a peregrinação anual dos muçulmanos à cidade sagrada de Meca. Neste ano, a Arábia Saudita só autorizou a participação de residentes no país. O governo saudita pediu às pessoas que rezem em casa e proibiu reuniões de mais de 50 pessoas. Os Emirados Árabes Unidos fecharam as mesquitas e proibiram festas em casa. O Iraque e o Líbano impuseram um confinamento total por 2 semanas. Os eventos religiosos são grandes fontes de propagação do coronavírus. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Kristalina Georgieva, pediu a manutenção dos programas de sustentação da economia. Com a maior queda econômica trimestral da história, os Estados Unidos entraram oficialmente em recessão.
A maior economia do mundo crescia desde o terceiro trimestre de 2009, quando superou a crise deflagrada pelo colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em setembro de 2008. Durante a grande recessão, o PIB americano perdeu 4%. Agora foram 9,5% no segundo trimestre, eliminando o crescimento dos últimos 5 anos, de acordo com o jornal The New York Times. Seria muito pior sem o pacotão trilionário de ajuda a empresas e pessoas. O consumo pessoal, que representa mais de 2/3 do PIB americano, caiu 10,1%. Mais 1.430.000 americanos pediram seguro-desemprego na semana passada e os programas de ajuda estão acabando sem que os dois grandes partidos cheguem a um acordo no Congresso para oferecer mais ajuda. Cerca de 30 milhões de americanos estão recebendo o seguro-desemprego. Os desempregados estavam ganhando uma ajuda federal semanal de $600, quase R$ 3.100. Enquanto isso, as empresas de alta tecnologia, que tiveram de dar explicações ao Congresso dos Estados Unidos nesta semana sobre práticas monopolistas, ganharam ainda mais com a crise. O aumento do trabalho em casa beneficiou a Apple, que teve alta de 11% nas vendas e de 12% no lucro durante o segundo trimestre. As vendas online elevaram o faturamento da Amazon em 40% num ano e o lucro trimestral dobrou também na comparação anual. O Facebook lucrou 11% a mais, já a empresa de comunicação Comcast faturou 12% a menos, com queda nas vendas da NBC Universal e da Sky. 400.777 pessoas pararam de comprar os serviços de TV por assinatura. Com forte queda nas exportações, a Alemanha, quarta maior economia do mundo e primeira da Europa, registrou uma baixa de 10,1% no PIB do segundo trimestre. As exportações da Volkswagen, por exemplo, recuaram 27% no primeiro semestre. A economia alemã deve se beneficiar nos próximos meses do controle da pandemia e de um programa de estímulo proporcionalmente 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos. As vendas do varejo na Alemanha subiram 14% em maio e a produção industrial alemã 8%. A recuperação chinesa ajudou as exportações de automóveis da Alemanha. O índice dos gerentes de compras apontou um crescimento da indústria manufatureira da China em julho pelo 5º mês consecutivo. Segundo a maior economia do mundo, a China cresceu 3,2% no segundo trimestre, depois de uma queda histórica de 6,8% no primeiro. Já a França, a sétima maior economia do mundo e terceira da Europa, encolheu 13,8% no segundo trimestre, a pior queda depois da Segunda Guerra Mundial. As exportações francesas baixaram 25,5% e as vendas no varejo 11%. O desemprego na França deve subir para 11,8% no primeiro semestre de 2021. O PIB do México, segunda maior economia da América Latina, atrás do Brasil, caiu 17,3% no segundo trimestre e ficou 18,9% abaixo do mesmo período no ano passado. Foi o 5º trimestre consecutivo de retração da economia mexicana. Houve uma redução de 23,6% na indústria, de 14,5% no setor de serviços e 2,5% na agricultura. Cerca de 60% dos trabalhadores mexicanos estão no mercado informal, o que agrava ainda mais a situação. O FMI prevê um recuo de 10,5% na economia mexicana neste ano. O Brasil teve uma queda de arrecadação e déficit de 417 bilhões de dólares no primeiro semestre, sendo 210 bilhões que foram gastos por causa da Covid-19. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora eu colaboro com o Grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela atenção.